Boa tarde, pessoal. Me chamo Guilherme, eu faço parte aqui do departamento contábil e hoje a gente vai ver um pouquinho do processo da importação de um extrato financeiro, né, aqui no Alterdata, né. Então, vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai fazer toda a contabilização ali do extrato bancário, né, toda a nossa parte ali operacional, né. Então a gente vai puxar ali o extrato referente ao mês e vai fazer toda a contabilidade ali, né? Diretamente aqui na nossa planilha. Vou abrir aqui uma planilha modelo, que vai ser a planilha que a gente vai utilizar aqui nesse processo, tá bom? Então aqui já é uma planilha pronta, né? Eu já tinha feito aqui a contabilidade desse mês, né? Do mês de maio, certo? Dessa empresa, né? E aí vocês podem perceber aqui que tem um padrão aqui, né? Tem uma estrutura aqui dentro dessa planilha, né? Primeiramente, ela está no formato .csv, né? Que seria separado por ponto e vírgula, né? E tem o formato aqui, né? O layout que o sistema vai conseguir identificar e refletir isso nos demonstrativos dentro do sistema, né? Então aqui tem nossa coluna A, que seria a coluna da data, nossa coluna B, que seria a coluna das contas débito, nossa coluna C, que seriam as contas crédito, nossa coluna D, que seriam os valores, né, que estão saindo e entrando da conta bancária, e a nossa coluna E seria o histórico, né, o complemento do histórico, que seria basicamente ali a informação da transação, né, se é um recebimento Pix, um pagamento Pix, enfim, só dando um exemplo mesmo. Então, após a gente fazer essa contabilidade, essa conciliação entre as contas crédito e débito, né, das transações mensais, a gente tem que importar elas para dentro do sistema, né, para refletir nos nossos demonstrativos contábeis, certo? E como é que a gente faz esse processo, né, aqui no Alterdata? Deixa eu abrir aqui para a gente. Opa. Prontinho, estamos aqui no sistema do Alterdata, né, no módulo contábil. Como é que a gente faria isso? Primeiramente, a gente aqui no Alterdata tem a opção de configurar o layout de acordo com o tipo de arquivo que a gente vai importar. A gente pode importar o arquivo em TXT, em Excel. Como nesse caso a gente está importando aqui em Excel.csv, a gente vai criar um layout para que o sistema consiga ler todas essas colunas. A coluna da data, do valor, da conta crédito, da conta débito, para que fique tudo alinhado, tudo certinho, o sistema não perca nenhuma informação que está dentro dessa planilha. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faria isso? Como é que a gente vai fazer essa configuração, essa preparação do sistema para ele receber essa informação da planilha? A gente vai vir aqui na aba lançamentos, importação financeira, texto ou planilha, né? Como eu mencionei, né? A gente pode importar tanto por TXT, formato do arquivo TXT, ou por planilha. Nesse caso aqui eu vou estar importando por planilha, mas o processo é o mesmo, tá bom? Então, repetindo, a gente vai vir aqui em lançamentos, importação financeira, texto ou planilha. E aqui a gente vai selecionar a empresa, né? No caso, eu vou selecionar uma empresa aqui, modelo. Deixa eu pesquisar ela aqui. Prontinho. Essa aqui vai ser a nossa empresa modelo. E aqui, ó, layout de importação, vocês estão vendo? Se a gente vem aqui, ó, nesse lapisinho, a gente abre aqui todos os layouts que tem até o momento cadastrados. Né? Aí tem aqui importação personalizada Excel, planilha, CF importação, enfim, aqui são alguns layouts que foram criados, tá bom? Vamos supor que a gente entrou na empresa e não tem nenhum layout, né? Como é que a gente vai fazer para criar esse layout para conseguir suprir todas as informações que vão ser importadas? A gente vai vir aqui em novo, a gente vai colocar um nome para esse layout. Vamos colocar aqui layout planilha.csv, né, que é a planilha que a gente vai importar. E aqui, caso a gente queira complementar com alguma descrição, como por exemplo, layout para todas as planilhas, planilhas com o formato
.csv. Só para caso queira complementar, né? Mas não tem a necessidade. É só realmente a gente colocando o nome já é o suficiente para entender do que se trata aquele layout. Se é um layout TXT, se é um CSV, enfim. E a gente vai vir aqui em gravar. Beleza, aqui ó. Ele apareceu aqui já, gravamos layout, tá vendo? E aqui fica a coluna da descrição, caso queira complementar, né? E aí agora a gente vai configurar esse layout, né? Primeiro a gente só criou a abinha dele. A gente vai vir em opções, configurar. Tem a opção também, caso você já tenha algum layout pronto de alguma outra base, do Alterdata ou qualquer coisa do tipo, você pode importar. Então, o layout já está pronto, você só vai importar aqui dentro dessa base do Alterdata e ele já vai vir prontinho. E vice-versa, quando a gente deixar o nosso layout pronto, quando a gente configurar aqui juntos, a gente pode exportar esse layout e colocá-lo em outra base, né? Caso haja essa necessidade, né? Mas então, vamos lá, vamos configurar. A gente vai vir aqui em opções, configurar. A gente vai selecionar aqui XLS, tá bom? E agora a gente vai selecionar aqui o arquivo. Não, na verdade eu confundi aqui, pessoal. O XLS a gente não vai usar, a gente vai usar o TXT, né? Por quê? Vocês vão entender. A gente vai selecionar aqui TXT, avançar, vai selecionar o arquivo que a gente vai importar, no caso seria esse aqui que eu tinha mostrado, certo? Vamos avançar. Aí aqui, ó, delimitador de campo. A gente vai selecionar qual é o delimitador. Nesse caso, como é uma planilha CSV, o delimitador dela é ponto e vírgula, né? Então a gente vai selecionar aqui, ó, ponto e vírgula, né? Mas dependendo do arquivo que você for importar, se o delimitador for vírgula, você vai selecionar vírgula. Se for espaço, vai selecionar espaço. No nosso caso aqui é ponto e vírgula. Então a gente vai selecionar aqui ponto e vírgula. E a gente vai vir avançar. Beleza. Aí agora que a gente começa a configurar algumas coisas. Primeiro a ordem da data, né? Dia, mês e ano, né? Que aqui está no formato em inglês, mas a gente pode selecionar esse mesmo, pode manter esse aqui mesmo. Ano em 4 dígitos, né? Para ficar, por exemplo, 2025, 2025, para ficar os 4 dígitos do ano. E para ficar zeros à esquerda na data, ou seja, 05 dia 5 de maio, 05 de maio, tá bom? Então a gente vai selecionar esses dois campos, certo? Somente isso, a gente vai vir avançar. E aqui, ó, aqui já aparece a nossa planilha, né? Não sei se vocês lembram quando eu mostrei, mas aqui já aparece o layout da nossa planilha, né? Ó, o campo da data, débito, crédito. Aí agora aqui, ó, onde tem campo 1, campo 2, campo 3, é aqui que a gente configura, para a gente mostrar para o sistema o que representa cada coluna dessa, tá bom? Então a gente vai vir aqui, campo 1. No nosso caso aqui é a data. Opa, aqui, ó, data lançamento. Campo 2 é a conta débito. Aqui, ó, conta débito. Campo 3 é a nossa conta crédito. E isso vai variando de layout para layout, tá, pessoal? Eu estou mostrando esse layout modelo, mas caso o layout de vocês da planilha seja diferente, às vezes a coluna A é crédito e a coluna B é valor, enfim, a gente vai adaptando de acordo com o arquivo que a gente está importando, tá bom? Então vamos lá. Campo 4 seria a coluna do valor, Ok. né? Oi. Mas existe algum padrão de arquivo? A comprador do arquivo? Tipo assim, quando a gente for importar, vai ser sempre nesse padrão, nesse modelo. Então, normalmente a gente aqui no escritório, a gente utiliza realmente esse modelo, tanto para o Alterdata e tanto para domínio. Seria esse modelo aqui mesmo, da coluna A, data, coluna B, débito, coluna C, crédito, seria realmente esse modelo aqui. Eu posso até fazer isso que o Augusto mencionou, para ficar mais fácil a visualização, né? Que seria a conta débito, crédito. Isso. Perfeito. Valor histórico. Esse histórico seria o quê? Seria basicamente a informação da transação ali, entende? Por exemplo, quando a gente puxa ali um extrato bancário, né, vai ter ali no dia 2 de maio de 2025, recebimento Pix, por exemplo, João, você me fez um Pix hoje, dia 25 de julho.
Quando eu puxar o meu extrato de julho, desculpa, quando eu puxar o meu extrato de julho, vai ter lá Pix recebido, o seu nome, o seu CNPJ, o seu CPF, entende? Então é realmente ali a informação daquela transação. Por exemplo, quando a gente paga ali uma conta para energia elétrica, por exemplo, né? Aí vai ter lá pagamento Pix enviado para Light, entende? Então é realmente ali um histórico do que se trata aquela transação, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, João, esse seria o nosso layout modelo aqui do escritório, tá bom? Esse seria o nosso layout. Repetindo mais uma vez, coluna A, data, coluna B, débito, coluna C, crédito, coluna D, valor, coluna E, histórico, né? Isso tanto para o sistema Alterdata quanto para domínio. Enfim, continuando, a gente só vai realmente refletir aqui, ó, essa colinha que está aqui, ó, essa colinha aqui da linha 1, ó, data, data, débito, crédito, valor histórico. Então vamos lá. Ó, a data a gente já colocou, débito, crédito, campo 4. Valor, aqui ó, valor lançamento. Campo 5, complemento histórico. Beleza, ó, já deixando tudo bonitinho aqui, tudo configurado, a gente podemos avançar. Aí aqui é só mais uma confirmação, né? Campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5. Avançar. Beleza. Então já está aqui o nosso layout pronto. A gente avança mais uma vez. Prontinho. Ok. Nosso layout está configurado. A partir... Opa, desculpa, pessoal. Abriu aqui do nada. Enfim. Prontinho. Agora o nosso layout ele já está preparado para receber as informações da nossa planilha. Tá bom? Dessa planilha aqui. Então agora a gente vai fazer a importação dessa planilha, né? Que seria basicamente jogar todas essas informações que estão aqui para o nosso sistema, para o Alterdata, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer essa importação? Ainda aqui nessa abinha, lançamentos, importação financeira. A gente vai selecionar a empresa. Porque como é que funciona aqui no Alterdata, né? A gente sempre vai fazer a importação por empresa, né? Diferente da... Não, até no domínio também, né? Mas a gente vai selecionar primeiro a empresa, né? Porque, por exemplo, na domínio, a gente já está alocado dentro da empresa quando a gente faz a importação. Aqui no Alterdata não, a gente está na nuvem, né? Numa base cheia de empresas, e a partir daí a gente vai selecionando para qual empresa a gente vai realizar um lançamento, uma importação. Só um pouquinho diferente da domínio, tá bom? Então aqui a gente vai selecionar a nossa empresa, que seria essa, criar novo lote. Porque como é que funciona? O que seria esse novo lote? Cada vez que a gente faz uma importação aqui no Alterdata, ele cria um lote, que seria basicamente ali o lote da importação, ou seja, tudo que tu importar vai estar num lote. Aí começa o lote 1, lote 2, lote 3. Então os lotes seriam basicamente ali onde fica agrupado aqueles arquivos que você importou, tá bom? Eu vou Então, deixa eu só ver se eu entendi direito. Um lote é onde fica um grupo de contas de lançamentos contábeis agrupado. É um grupo de lançamentos, no caso, de um período. Isso, exatamente. Então, vamos lá, Augusto. Vamos supor que você está contabilizando o extrato de julho, tá bom? E aí você foi lá, conciliou todas as contas e realizou a importação. A partir do momento que você importa, você criou um lote. Aí você vai colocar aqui, ó, descrição do lote. Tá bom? Então vamos seguir nesse exemplo que eu acabei de te dar, Augusto. Entendi. Vamos colocar aqui, ó, extrato. Vou colocar um tracinho. Vou botar ref de referente a julho de 2025. Então, a partir daí, a gente já está colocando a descrição do lote. Tá bom? Aqui a gente vai selecionar o layout de importação, né? Que no caso foi o que a gente criou. Lembra aqui, ó, layout planilha.csv. Selecionamos ele e aqui a gente vai selecionar o arquivo, que seria aquela planilha que eu havia mostrado. Vamos selecionar aqui a planilha. Peraí que deu uma travadinha. Ih, caiu, peraí.
Então, pessoal, continuando, agora vamos selecionar o arquivo que a gente vai importar, né? Depois de a gente já ter configurado todo o layout de acordo com a planilha, tudo certinho. Selecionamos aqui a empresa, né? Colocamos aqui a descrição do lote, né? Informando ali do que se refere essa importação, né? E agora a gente vai selecionar o arquivo. A gente vai vir aqui na lupa e vamos até o diretório onde se encontra o nosso arquivo que a gente vai importar. Prontinho, aqui o nosso arquivo, a gente seleciona ele, certo? E a gente vem em concluir. No caso aqui, apareceu alguns erros. Linha dos arquivos que apresentam lançamentos com contas não cadastradas. O que seria isso? Seria basicamente, essas contas aqui que estão na nossa planilha não estão cadastradas nessa base dessa nuvem, tá bom? Nesse plano de contas, né? Então, ele apresentou esse erro. O João, pausa aí. Bom, pessoal, então, continuando, a gente vai selecionar aqui o arquivo, né, que a gente vai importar, né, após já ter configurado todo o nosso layout, né, já preparado o sistema para receber as informações. Agora a gente vai vir, né, selecionamos aqui o arquivo e a gente vai vir concluir, né, ou seja, processando a importação. Prontinho, importação concluída. Ou seja, o sistema ele recebeu todas as informações dentro daquela planilha que a gente importou. Beleza, mas e agora? Como é que a gente confere isso? Como é que a gente vê o que a gente importou, se realmente está ali, se está tudo certo? A gente vai vir aqui, ó, lançamentos, abrir, né? Aqui a gente vai selecionar o código da empresa e aqui são todos os lotes da empresa, tá bom? Dentro desse período aqui, ó, tá bom? De 2/2 de 2005 até 31/12 de 2025, ou seja, cada códigozinho aqui, ó, 218, 216, cada um desses é um lote, tá bom? E é aquilo que eu tava explicando para vocês. A cada importação que a gente faz é gerado um lote, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tem o lote 1, foi a primeira importação, lote 2, lote 3 e assim sucessivamente, tá bom? E aqui está o nosso lote, ó, 240, ó, extrato ref, tá aqui, ó, data de abertura, 25/7, hoje, status liberado. E como é que a gente vê agora, como é que a gente abre? A gente dá 2 cliques aqui, a gente vai abrir o nosso lote. Pronto, abrindo o nosso lote, a gente vai ver justamente a configuração que a gente colocou na planilha, né? Aqui, ó, coluna data, débito, crédito, valor, e aqui embaixo o histórico, tá bom, pessoal? Então aqui a gente confere o nosso lote que a gente acabou de importar para ver se realmente puxou todas as informações, faltou alguma coisa, se a gente configura certinho. Nesse caso, como não apareceu nenhum erro na hora da gente importar, significa que a gente configurou certinho de acordo com a nossa planilha, tá bom? E lembrando, sempre que a gente abre um lote, a gente tem que liberar o lote, porque senão qualquer alteração, qualquer coisa que a gente mexa aqui dentro, ela não vai ser salva, né? Não vai gravar, né? Podemos dizer assim. Então, vamos supor que, caramba, esse valor aqui, a gente tem que alterar esse valor, tá 120, vamos supor que é R$200. Só um exemplo. A gente vem aqui, grava, sim, beleza, alteramos. Só que para o sistema gravar, a gente tem que vir aqui, ó, em liberar o lote. Senão o lote fica, podemos dizer, preso, ele fica inutilizável, né? A gente vem aqui, ó, liberar lançamentos. Clicou, deseja continuar? Sim. Liberando lançamentos. Ele vai liberar o lote. Prontinho. Se a gente perceber aqui, se a gente olhar, o status liberado, está liberado. Se por algum acaso a gente fecha o lote sem liberar, aqui no status ia aparecer que não estava liberado, né? Que estava em uso ou algo do tipo, tá bom? E além do mais é isso, né? Esse é o nosso processo de importação. Então, só recapitulando. Primeiro a gente vai estruturar o nosso arquivo de importação, seja ele em Excel ou TXT, né? Depois disso, a gente vai configurar ele aqui no sistema, né? Tudo aqui dentro dessa aba de importação financeira. Aqui a gente configura o layout e a gente importa o arquivo. Então a gente consegue fazer tudo dentro desse campo aqui, lançamentos e importação financeira. A gente vai vir e vai configurar o layout de acordo com o nosso arquivo, né? A gente pode criar quantos layouts a gente quiser, quantos layouts forem necessários, né? Nesse caso aqui tem bastante layout, né?
por mais que seja aqui uma empresa modelo, né? Realmente aqui de teste, uma empresa teste, né? E depois a gente configurar, preparar o sistema, a gente vem nesse mesmo processo de importação, selecionando a empresa, descrição, seleciona o arquivo e a gente importa, né? E, mais uma vez, para a gente conferir o lote, lançamentos, abrir, seleciona a empresa e aqui são todos os lotes, né? Então, um ponto muito positivo dessa questão de lote é realmente ter essa organização, né? Porque, vamos supor, eu acabei de subir o extrato referente a maio, né? E aí, quando eu for fazer o de junho, eu vou puxar um lote, vou importar um lote só de junho. Então, fica uma organização muito legal, né? Até na hora de você ali querer consultar algum período retroativo, por exemplo, eu quero ver aqui referente à folha de janeiro a maio. Então, abre aqui o lote e vai tudo dentro desse lote referente à folha, dentro desse período. Então, é uma maneira bem organizada que o Alterdata fornece para a gente, né? Para ter uma organização cada vez mais ideal, né? Podemos dizer assim. Fica fácil a consulta, né? E beleza, depois da gente importar, depois a gente importar, conferir, deu tudo certo, a gente vai seguindo a operação, né? E eu acho que é isso. Se alguém tiver, não sei se alguém tem alguma dúvida, não entendeu algum processo, algo do tipo, ou se ficou tudo muito bem esclarecido. Mas a parte de importação é essa. Esse é o nosso processo, tá bom? Essa é a parte de importação. E a partir daí a gente segue o processo de contabilização, de conferência,